الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين أما بعد. Primeiro, Jesus era muçulmano, consoante o Alcorão defende. Muçulmano significa aquele que adora a único Deus, aquele que se submete a Deus verdadeiro. Então Jesus era muçulmano. E os seus discípulos também eram muçulmanos, como o Alcorão também advoga. Primeiro, quando é que surgiu o cristianismo? O cristianismo e os seus princípios cristãos de designar Jesus de Deus, ou Filho de Deus, ou Espírito Santo, isto não surgiu na época de Jesus. Enquanto Jesus esteve na terra, enquanto os seus discípulos estiveram na terra, não surgiu este assunto do cristianismo. O cristianismo surgiu 325 anos depois. Nos anos 319 começa a contradição entre os ensinamentos dos que existiam na altura. O padre Alexandre da Alexandria do Egito e o seu seguidor Atanásio, eles ensinavam que Jesus era Deus, tinha duas personalidades, uma humana e a outra a parte da divindade. Enquanto que na mesma altura, quando eles começaram a ensinar isto, se contrariava com os ensinamentos do padre Ário. O padre Ário, que também tinha influência no Egito, na Europa, na Antioquia, até lá. E o padre Ário, cujo é designado o arianismo, né? Eles diziam que não, Jesus não é Deus. Existe uma diferença entre Deus e Jesus. Deus é todo poderoso, é infinito e é eterno, e não iniciou. Enquanto Jesus, ele não é todo poderoso, ele não é infinito, e ele iniciou porque significa terá um fim. Então, houve essa contradição na sociedade dos ensinamentos, o que significa que o padre Alexandre da Alexandria e o seu seguidor, o Atanásio, eles começaram a designar a Jesus como dando essas figuras de Deus humano. Então, o imperador Constantino ficou turbulento e aquilo surgiu como se fosse uma ameaça para o Império Romano, e ele queria que todo mundo ficasse unido numa única fé. Então ele decidiu haver uma única reunião para poder apurar-se qual era, na realidade, a figura de Jesus, quem era Jesus de verdade. Então ele disponibilizou o patrocínio de muitos padres e bispos viajarem para o encontro. Quase 2.800 padres tiveram que viajar para uma cidade chamada Niceia, e realizou-se uma reunião de maio até agosto, no ano 325 depois de Cristo, e esta reunião foi conhecida como Concílio de Niceia. Então, no Concílio de Niceia é aqui onde houve debate, é aqui onde os ensinamentos que o Ário ensinava, que Jesus era humano, quer dizer, ensinamentos antigos, que Jesus era humano e ele era diferente de Deus, aqueles que o apoiavam a ele e seus ensinamentos foram banidos. Foram designados arianismo ou arianos e foram considerados como heresia. Heresia significa aqueles ensinamentos que vão contra, né, as vontades ou a realidade daqueles que não querem, né? O que significa? Os ensinamentos novos que apareceram de designar Jesus como Deus e humano, em que tem por um lado ele é humano e por um lado ele é Deus, foram esses ensinamentos que foram colocados num documento chamado Credo Niceu, Credo do Niceu. Credo do Niceu. O Credo do Niceu foi um documento elaborado no Concílio de Niceia, no ano 325, que a partir de hoje todos os cristãos do mundo passam a designar o Jesus como sendo Deus em pessoa. E os ensinamentos, quer dizer, há um documento, até se eu quisesse poderia ler todo
esse juramento do credo do Niceu, wal-iyadhu billah, subhanallah. Então é aqui onde começa a surgir esses desígnios de Deus Pai e Deus Filho, ou o Deus em pessoa. Na altura até a Bíblia não existia, né? Existiram vários livros que eram lidos, e foi neste concílio de Nicéia onde alguns livros foram banidos, acima de 100 livros, vou mencionar, e alguns livros foram escolhidos e foram juntados claramente com alguém que estava ali também presente, o Eusébio de Cesareia, e colocaram isto como sendo, designaram de Bíblia. E dividiram entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas depois disso eu vou explicar com o tempo na minha conversa. Houve mais uma reunião, além deste de concílio de Nicéia 325, cujo nesse concílio de Nicéia, onde foi designado Jesus de Deus, Deus humano em pessoa, e também nesse concílio de Nicéia é onde houve a elaboração desta Bíblia, que tem se usado e designado-se de Bíblia Sagrada, né? Surgiu neste concílio de Nicéia. Porque na verdade os livros eram muitos no púlpito, alguns livros foram rejeitados, alguns livros aceitaram, até que até umas passagens que dizem tinham que orar, os livros que iam encontrar em cima seriam livros que Deus abençoou, os livros que poderiam ser encontrados embaixo serão livros que Deus rejeitou, etc. Coisas sem lógica. Mas em suma, o que eu queria dizer no concílio de Constantinopla, isso depois, sobre assuntos de Bíblia vou falar depois. No concílio de Constantinopla, é nesse concílio, o concílio de Constantinopla primeiro, foi chamado primeiro porque tem o segundo, né? Do mesmo jeito o concílio de Nicéia, que estou a dizer 325, é o mais antigo, né? Porque tem outros, né? Então no concílio de Constantinopla primeiro, é onde houve também, quer dizer, os padres e bispos na altura foram ver que havia necessidade da palavra Espírito Santo ser considerado também como Deus. Isto aconteceu no ano 381 depois de Cristo. Então, no concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, Jesus foi considerado como Deus humano. E foi feito um documento do juramento de todas as igrejas chamado Credo Niceu. A partir daquele dia, então os ensinamentos do padre Ariano, que ensinavam que Jesus era pessoa, era submisso a Deus, foram queimadas suas obras, as suas igrejas, a igreja do Oriente tinha que ser fechada, né? Aquilo chama-se cisma da igreja do Oriente. É preciso conhecer a história para ficar incoerente. Senão, incoerência, né? Porque senão vai pensar que essas coisas talvez foi Jesus que trouxe e fica totalmente ofuscado. E houve mais uma assembleia, concílio significa assembleia, né? O concílio de Éfeso, no ano 431. Neste concílio, havia um padre, bispo da Alexandria, chamado Padre Cirilo. Ele queria que a Maria fosse considerada como deusa, porque eles davam ao Jesus como Deus que se transformou em carne e habitou na sociedade. Então começaram a dizer que não, se a Maria nasceu o próprio Deus que se transformou em carne e veio habitar aqui na terra, então a Maria também tem que ser designada de deusa. E aqui houve uma confusão com um padre chamado Nestório. Ele dizia que não, a Maria nasceu Jesus em pessoa e não nasceu Deus original. Então houve um grande debate, uma grande confusão na igreja, quer dizer, nos ensinamentos do seio da sociedade cristã, e que este padre Nestório, o seu movimento chamado nestorianismo, né, aqueles que renegavam que a Maria devia ser dada título de deusa, como dizem Ave Maria, Mãe de Deus, né? Ele dizia que a Maria é mãe do Cristo em pessoa e não mãe de Deus. Então foram também seus conhecimentos considerados como heresia e que foram relacionados seus ensinamentos igualmente ao padre Ariano, que davam ao Jesus o título inferior de um humano
e não de Deus. Foi uma confusão e foram todos impedidos a ensinar a mensagem de Deus no seio da sociedade. Então, a partir daqui nós podemos perceber que, afinal de contas, este assunto de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, de Maria, Mãe de Deus, não são assuntos que Jesus deixou. São assuntos que vieram há 300 anos depois. São assuntos apócrifos, na realidade. Só que muita gente, como não conhece o historial e a origem das coisas, começam a pensar que talvez foram ensinamentos que Jesus deixou desde há muito tempo. Negativo. No Concílio de Nicéia II, que aconteceu no ano 787 depois do Cristo, houve uma reunião que as imagens da Virgem Maria, de Jesus, as imagens da cruz deviam ser colocadas nas igrejas e penduradas, e que devia haver uma veneração sobre essas imagens. Então, estas coisas é preciso que as pessoas saibam. É preciso que as pessoas saibam. Allah subhanahu wa ta'ala falou no Alcorão, no Surat Maryam, sobre este historial. No versículo 36, quando Allah conta a história de Jesus sobre o seu nascimento milagroso, sobre a virtude da Maria, sua mãe, Allah diz que o Jesus disse na vida mundana: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Na verdade, o Deus é meu Senhor e vosso Senhor. Adorai a Ele. Este é o caminho reto. Depois Allah diz: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ. Houve contradição entre os grupos naquela sociedade. Significa as contradições dos nestorianos, quer dizer, quando o nestoriano dizia Maria não é deusa e não nasceu a Deus, quando o ariano dizia Jesus não é Deus, mas sim é alguém que se submete a Deus, mas os outros bispos diziam que não, o Jesus é Deus em pessoa, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e todos esses é a mesma coisa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah diz: فَوَيْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ai desses descrentes quando aparecerem num dia do encontro grandioso. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. E contou essas passagens todas sobre este encontro de Constantino, sobre essas reuniões, Ibn Kathir no seu tafsir Quran Azim. Contou também Ibn Abi Hatim no seu tafsir. Contou também Ibn Jarir no seu tafsir Jam' al-Bayan fi Ta'wil Ayat al-Quran. Refutou a essas todas as setas, os nestorianos, os jacobinos, os que pertencem ao bispo da Alexandria, que é o padre Cirilo, ou mesmo, quer dizer, esses todos concílios, o concílio de Niceia, o concílio de Éfeso, o concílio de Constantinopla, o concílio de Calcedônia, todos esses concílios refutaram o ulama. Ibn Taymiyyah no seu kitab Bayan Talbis al-Jahmiyya, no seu livro Dar al-Ta'arud, no seu livro Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih, a resposta correta para quem trocou a religião de Jesus. Ibn al-Qayyim na sua obra Hidayat al-Sari, quer dizer, o guião correto para aqueles que estão perdidos entre judeus e cristãos. O Ibn al-Jawzi no seu kitab Talbis, quer dizer, Talbis al-Iblis. Quer dizer, se eu lesse todo esse historial, isso seria um grande volume sobre historial, mas apenas estou aqui a fazer uma síntese, só como diz um provérbio árabe que diz: o esperto lhe basta a indicação, o esperto lhe basta a sinalização. Al-Labib yakfihi al-ishara. Praticamente o que aconteceu, caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão, no Surat Maida, antes de avançar com o meu historial, Allah diz no versículo 71, a sura da mesa, né? Sura número 6, versículo 71, Allah diz, aliás, juzo número 6, versículo 71, Allah diz: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنَ مَرْيَمَ. Na verdade, descreram em Deus aqueles que dizem, na verdade, o Deus é Messias, filho de Maria. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله وربي وربكم. Enquanto o próprio Jesus dizia: ó povo de Israel, adorai a Deus, meu Senhor e vosso Senhor. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Na verdade,
quem associar a Deus, Allah fez com que seja impedido eternamente ele entrar no paraíso. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, e o seu lugar, sua morada será o inferno. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, e os injustos não têm ninguém para lhes ajudar. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Na verdade, são grandes que descreram em Deus aqueles que dizem Deus é a trindade. Este assunto de triunitário, de juntar, de dar a figura de Jesus, Deus em humano, em pessoa, e dizer que não, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo é a mesma coisa, é única coisa. Quer dizer, esses acontecimentos, esses apuramentos do Conselho de Niceia, do Conselho da Constantinopla, do Conselho de Éfeso, esses acontecimentos todos, quem andar a dizer, está a descrer em Deus. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. Deus, na verdade, é o único e indivisível. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. E se esses não deixarem de dizerem esses tipos de coisas, terão um castigo doloroso no inferno. لا حول ولا قوة إلا بالله. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. Por que estes não se arrependem a Deus e não pedem perdão a Deus? Wallahu ghafurur rahim. Deus é perdoador e misericordioso. Mal Masih ibn Maryam illa rasulu. O Jesus, o Messias, apenas era um enviado de Deus. Kad khalat min qablihi rusul. Antes dele também já passaram outros enviados de Deus. Wa ummuhu siddiqa. E a mãe dele, na verdade, era uma pessoa verdadeira. Kana ya'kulani at-ta'ama. Os dois se alimentavam, comiam, bebiam, faziam necessidade maior e menor. Não são deuses. Mas, em suma, os debates que aconteceram, foi algo mesmo, foram coisas perigosas. Eu, na verdade, quando eu quiser falar sobre essas reuniões que aconteceram, os 21 concílios que aconteceram, mas também, não quero mais, também, eu, prontos, fazer chegar a mensagem para aqueles que não conhecem a realidade e que estão, na verdade, ofuscados nos ensinamentos que não são totalmente corretamente corretos. Então, prontos, eu queria dizer o seguinte. Durante o primeiro milênio de cristandade, a igreja reuniu-se em concílios de diversos níveis diferentes, locais, regionais ou provinciais, universais ou ecumênicos. A Igreja Católica Romana reconhece apenas 8 dentre esses concílios: Concílio de Niceia, Constantinopla, de Éfeso, aquilo que eu acabei aqui de dizer, aquilo que eu acabei aqui de explicar sobre seus acontecimentos. E até hoje é admirável este ato. Na primeira tentativa de se resolver a disputa relativa à posição defendida por Ário, o ariano que dizia que Jesus é humano e não é Deus, e que esta era uma realidade, Então, o imperador Constantino, para restaurar a paz social e religiosa, ele convocou os bispos de todo o Império Romano a se reunirem no Concílio de Niceia. Como eu disse, como eu expliquei, o Ário sustentava que Jesus não era eterno e não é Deus Pai. Enquanto que a consternação de Alexandre, que era seu bispo, o Ário dizia que, olha, houve um tempo em que Jesus não existia, ele como sendo alguém que foi feito, uma criatura que foi feito por Deus, houve um tempo onde ele era ausente. Então,
Este princípio teve implicações teológicas dentro daquela comunidade lá na Alexandria, pois se o Jesus e o seu Pai não eram coeternos, então concluía-se que Jesus havia sido criado pelo Pai. E, portanto, teria de ser inferior a Deus. Mesmo se fosse que Jesus é superior a todos os outros seres humanos, mas ele não seria divino, a menos que tivesse sido adotado por Deus Pai. Mas mesmo nesse caso, a natureza divina de Jesus não se equipararia ou não se igualaria a Deus Pai. É o que defendia o padre Ário. Né? Então, por extensão, o Espírito Santo teria de ser ainda muito menos divino que o Jesus. Né? Então, a teologia ariana ainda acarretava uma outra conclusão perturbadora, como eles diziam. Se apenas Deus pode salvar os seres humanos, logo Jesus não havia salvado nenhum ser humano a não ser por permissão de Deus. Na verdade, esses ensinamentos de Ário, dos arianistas, é que eram ensinamentos reais, que Jesus não é Deus, Jesus é um ser humano. Mas o padre bispo da Alexandria, com os bispos que apoiaram na votação, criaram o credo de Niceno e acabaram transformando Jesus em Deus. Então o Alexandre e mais centenas de bispos repreenderam, excomungaram e exilaram o Ário em um sínodo que se reuniu por volta de 320 no norte da África. Então, mais ou menos, este concílio de Nicéia acabou colocando uma palavra chamada homoósio. Homoósio, que significava que Jesus e o seu Pai eram um no ser, ou do mesmo ser, ou da mesma substância. Né? O concílio acrescentou a essa profissão de fé 20 cânones disciplinares e uma carta explicando os seus atos à igreja no Egito. Significa, irmãos, esse assunto de dizer que Jesus é Deus surgiu no Conselho de Nicéia. E foi no Conselho de Nicéia onde surgiu o livro chamado Bíblia. Quer dizer, existiam livros que eram acreditados, eram lidos, eram ensinados, mas naquela altura houve também percepção de que a Bíblia estava adulterada, existiam, quer dizer, não a Bíblia, os livros alguns estavam adulterados, havia adulteração, aquilo que nós designamos de livros, como eles dizem, de livros. Agora, a minha pergunta é o seguinte: num concílio, numa reunião, onde muitos livros foram considerados apócrifos e reprovados, numa reunião onde até os livros, alguns que estão na Bíblia hoje, não foram colocados ali dentro, as epístolas paulinistas, as cartas de Paulo não eram aceitas. O livro do Apocalipse, que está na Bíblia, levou muito tempo para ser acreditado e ser colocado como livro do Novo Testamento. Haviam ali padres que negavam alguns livros, algumas passagens que estão nas Bíblias. Isso vamos falar com muito tempo, com muito vagar, porque na verdade estou cansado. Eu só vou visitar alguns livros. O Apocalipse do Adão foi renegado. No Antigo Testamento, quer dizer, os cristãos dividiram naquele dia o Velho e o Novo Testamento, né? Antes da chegada de Jesus e na chegada de Jesus. Eu até perguntei a alguém uma vez, olha lá, as cartas que o Paulo escreveu. Paulo nunca viveu no tempo de Jesus. Mas ele escreveu muitas cartas. Até algumas há dúvida se foi ele que escreveu, por exemplo, a carta dos Hebreus. Renegava-se que foi ele que escreveu. E levou muito tempo também para ser enquadrado ali dentro do Novo Testamento. Né? O Apocalipse, que dizem que era um sonho de Pedro por aí, foi também renegado como sendo um livro apócrifo. Quer dizer, e muitos outros livros ali. Vamos lá supor, eu vou falar isso depois. Mas quais são os livros que foram negados naquela reunião? Os livros que não foram, quer dizer, ali na mesa haviam cheio de livros. Cada um queria que aquele livro fosse colocado no livro que vai se designar o livro de Deus. E outros livros foram reprovados porque alguns iam talvez contra os interesses dos que estavam na reunião. O Apocalipse do Adão, o Apocalipse do Baruch, o Apocalipse de Moisés,
o Apocalipse do Sidraque, as 3 estrelas de Sete, a ascensão de Isaías, a assunção de Moisés, caverna de tesouros, epístola de Aristea, livro de Jubileu, martírio de Isaías, oráculo de Siblino, prece de Manassés, primeiro livro de Adão e Eva, primeiro livro de Enoque, primeiro livro de Esdra, quarto livro de Macabeus, revelação de Esdra, Salmo 151, Salmo de Salmos, chamado Odes de Salomão, segundo livro de Adão e Eva, segundo livro de Enoque, segundo livro de Esdra, segundo tratado de Grande Sete, terceiro livro de Macabeu, testamento de Abraão, testamento das 12 patriarcas, vida de Adão e Eva. Quer dizer, esses livros estavam ali para serem incorporados no Antigo Testamento, foram considerados como apócrifos. Depois irei falar cada livro que está no Antigo Testamento, sua origem, quem fez, falhas, etc, etc. Da Bíblia que existe hoje. No Novo Testamento havia um livro ali também que iriam ser enquadrados e foram renegados. No primeiro encontro. A hipóstase de Arcontes, ágrafo de Estrela e Evangelho, o ágrafo de origem diversa, Apocalipse da Virgem Maria, Apocalipse de João o Teólogo, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé, Atos de André e Mateus, Atos de Barnabé, Atos de Filipe, Atos de João e Teólogo, Atos de Paulo e Tecla, Atos de Pedro e André, Atos de Pedro e Paulo, Atos de Pedro e os 12 apóstolos, Atos de Tadeu, Atos de Tomé, consumação de Tomé, correspondência entre Paulo e Sêneca, declaração de José de Arimateia, descida do Cristo ao inferno, discurso de domingo, dito de Jesus ao rei Abgaro, ensinamento de Silvano, ensinamento de apóstolo Tadeu, ensinamentos dos apóstolos, epístola de Laodicense, epístola de Euredes, epístola de Jesus ao rei Abgaro, epístola de Pedro a Filipe, epístola de Pôncio Pilatos a Herode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Epístola, Eugon, não vou acabar de mencionar na verdade, o Evangelho de Barnabé, o Evangelho de João, apócrifo de João, Evangelho de Tiago, Evangelho árabe de infância, Evangelho armênio de infância, chamado fragmento, Evangelho de verdade, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Filipe, Evangelho de Marcião, Evangelho de Maria, Evangelho de Matias, Evangelho de Nicodemo, Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Pseudo Mateus, Evangelho de Pseudo Tomé, Evangelho do Isbionita, Evangelho dos Egípcios, Evangelho dos Hebreus, Evangelho secreto de Marcos, êxase sobre a alma, exposições valentinianas, fragmentos evangélicos conservados em papiro, fragmentos evangélicos em textos de coptas. Todos esses livros aí, 100 e tal livros. História de José o Carpinteiro, Infância do Salvador, Julgamento de Pônico, Livro de João o Teólogo, Martírio de André, Martírio de Bartolomeu, Martírio de Mateus, Morte de Pônico, Natividade de Maria, Pensamento de Noreia, Testemunho de Verdade, Trovão Mente Perfeita, Passagem do Bem-Aventurada, Prece de Ação de Graça, Prece de Apóstolo Paulo, Primeiro Apocalipse de Tiago, Pronto Evangelho de Tiago, Retrato de Jesus, Retrato de Salvador, Revelação de Estevão, Revelação de Paulo, Revelação de Pedro, Sabedoria de Jesus Cristo, Segundo Apocalipse de Tiago, Sentença de Pôncio Pilatos, Testemunhos, quer dizer, Vingança de Salvador, Visão de Paulo, A Nova Jerusalém, Sedutora, Antologia Messiânica, Benção de Jacó, Cântico de Sábio, quer dizer, acima de 500 livros que estavam naquela mesa, todos que foram considerados como apócrifo, e ainda por cima alguns que estão dentro da Bíblia, que houve uma grande discussão para ser colocados ali. Como o Provérbio de Salomão, né, o livro de sabedoria de Salomão, e muitas outras coisas que estavam ali, e ainda incorporações de frases, mas isto vou falar com muito devagar. Eu até estou a pensar fazer uma obra, colocar tudo e não deixar menos nada sobre essas informações, todas essas que surgiram, livros que foram negados, palavras que foram inventados, só para deixar cada um no seu lugar. Mas vamos continuar amanhã de manhã. Eu agora estou muito cansado. Irei explicar ponto a ponto até sobre os livros que na altura houve um debate para
para a sua colocação. Em suma, eu só queria dizer o seguinte, né? Foram até 20 e tal concílios, 20 e tal reuniões, que até outros houve mesmo luta física entre os participantes por causa de quê? Por causa de não entendimento desses livros. Hoje, no Concílio de Trento, no ano 1546, houve um grande debate, até lutaram lá para que o livro do Esdras, o primeiro e o segundo, tivesse que sair da Bíblia, a oração de Manassés, o livro de Dragão, o Cântico de Três Santos e Filhos, o livro de Baruch. Em suma, é um conjunto de informações que em algum momento, quando a gente começar a pesquisar sobre a crítica de proveniência, vamos poder perceber que, afinal de contas, 90%, 99%, 90% dos livros que ali existem hoje, não há nenhum deles que não criou uma confusão para ser colocado em causa sobre aquilo que hoje as pessoas designam livro sagrado, enquanto não é sagrado.